Aí prossegue, o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Aqui o texto mostra que a pessoa que resiste à verdade, que a pessoa que precisa do arrependimento que Deus concede, que a pessoa que precisa da sensatez que Deus concede a quem Ele quer, essa pessoa, ela está presa pelo diabo. Note a condição aqui do inimigo da verdade. Ele não é somente um inimigo da verdade porque ele tem uma opinião religiosa diferente. Ele não é inimigo da verdade por questões de preferências teóricas. Ele não é inimigo da verdade simplesmente porque ele acredita em religiões diferentes, em posições teológicas diferentes. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que ele resiste à verdade e ele precisa do arrependimento que Deus dá e ele precisa retornar à sensatez, que também é algo que Deus dá, conforme o texto mostra aqui, porque ele está preso, ele foi preso, ele é um prisioneiro do diabo. Não é só um problema intelectual. A pessoa não entende, não aceita, não entra na cabeça dela. Não é só um problema intelectual. O incrédulo, o homem que odeia a verdade, o homem que resiste ao evangelho, esse homem ele tem um problema espiritual. O texto diz que ele está preso pelos laços do diabo. E agora note a sequência. O texto fala assim: tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para quê? Porque o diabo transformou aquela pessoa num escravo dele. Muito simples. O texto explica. O diabo transformou aquela pessoa num cativo, num escravo dele, para cumprirem a sua vontade. Simples. O que acontece então, de acordo com esse texto? O homem que rejeita o evangelho, o homem que resiste à palavra da verdade, o homem que ouve a pregação da justiça, a pregação pura acerca de Cristo e resiste isso, ele deve ser admoestado, ensinado e corrigido pelos homens de Deus. Por quê? Porque esses homens de Deus fazendo isso, eles poderão ser instrumentos por meio dos quais Deus vai conceder àquelas pessoas o arrependimento e o retorno à sensatez. E por que eles precisam de arrependimento? Por que eles precisam retornar à sensatez? Porque eles creem na mentira. E eles creem na mentira porque o diabo as prendeu. O diabo prendeu essas pessoas, transformou essas pessoas em seus escravos. E as transformou em seus escravos para que elas fizessem a vontade dele. Esse é o problema maior dos incrédulos. Eles são servos de um Senhor sem saber que são. Eles perderam a sensatez, eles não conhecem o arrependimento e nem podem se arrepender, eles resistem à verdade, tudo isso é uma realidade que se aplica a eles. E tudo isso tem uma causa, essa falta de arrependimento, esse resistir à verdade, essa falta de sensatez para compreender, para acatar o que é justo, o que é correto, o que é claro na Escritura, tudo isso tem uma causa. E qual é a causa? Eles foram escravizados pelo diabo. O diabo os escravizou. E eles então, agora, fazem a vontade do Senhor deles que os escravizou. Esse é o incrédulo. Então, o que o Evangelho faz? O Evangelho traz libertação. O Evangelho liberta do diabo. Então, sempre que alguém se converte, sempre, mesmo que não seja um endemoniado, como aconteceu aqui
com a história de Filipe, mesmo que não seja um endemoniado. Sempre que a pessoa se converte, ela se torna uma liberta, uma pessoa que foi liberta do diabo. Sempre. Então, por isso nós podemos dizer, o evangelho verdadeiro traz libertação. A pessoa que não crê e que resiste, ela não tem sensatez, não tem arrependimento, é um inimigo da fé, e a razão disso, ela foi escravizada pelo diabo para fazer a vontade dele, e só o evangelho pode libertá-la disso.